Oi gente, bom dia! Hoje a gente está aqui para mais uma aula de História e vamos dar continuidade ao que a gente estava estudando, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, borracha, caneta e o seu livro, o seu material didático, que ele vai servir como base durante nossas aulas. Dando continuidade ao que a gente viu, na aula passada a gente viu Reforma Protestante e hoje a gente vai ver a Contra-Reforma, certo? Mas antes da gente começar, eu quero estipular alguns pontos, falar o que foi a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi o ato que a Igreja Católica começou a se reerguer novamente. Ela estava perdendo poder e influência em vários países da Europa por conta da Reforma Protestante, que estava ganhando bastante força, fazendo com que a igreja fosse mal vista e perdesse muitos seguidores e a sua grande influência que ela estava acostumada a ter nos países europeus. Quando ela viu essa situação de perder poder e perder influência, ela começou a tentar fazer mudanças, fazer atitudes que diminuíssem o impacto da Reforma Protestante. Então, a Contra-Reforma tinha o intuito de diminuir os impactos da Reforma Protestante estava causando e voltar e aumentar novamente a sua influência sobre os países europeus, certo? Então, lembrando, a Contra-Reforma tem o objetivo de diminuir os impactos, de diminuir o aceleramento o aumento de seguidores das novas formas de religião em questão da Reforma Protestante. Então, eles queriam diminuir o impacto da Reforma Protestante e eles queriam restabelecer, trazer de volta a sua forte influência nos países europeus, que eles perderam essa influência nos países europeus após o aumento vasto, o aumento da influência dos regimes protestantes, certo? O que é que a Igreja Católica fez para aumentar de novo a sua influência, aumentar o número de seguidores e se estabilizar novamente? A primeira coisa que a Igreja Católica fez foi o Concílio do Trento. O Concílio do Trento aconteceu na Itália e ela foi convocada pelo Papa Paulo III, certo? Foi uma reunião onde teve o encontro das principais autoridades católicas daquele período, certo? Então, o Papa Paulo III, na Itália, ele convocou o encontro com as principais pessoas, as principais autoridades católicas daquele período. E qual era o intuito dessa reunião? Eles queriam redefinir os dogmas da Igreja Católica, eles queriam reafirmar os ideais deles, as ideias, o que eles seguiam, eles queriam ali reafirmar, repetir novamente o que eles acreditavam. Eles queriam reduzir os avanços do protestantismo na Europa, como eu havia falado antes da gente começar a falar disso, que o principal objetivo da Contra-Reforma é diminuir o impacto que o protestantismo estava causando na Europa. O que foi estipulado, o que é que foi definido no Concílio do Trento? Foi proibida a venda de indulgências, que era a venda do perdão, que pessoas pagavam dinheiro à igreja e em troca tinham perdão de todos os seus pecados. Isso foi proibido. Também foi criado seminários. Os seminários, eles eram a estrutura, eles eram o método onde ia ocorrer a formação eclesiástica, que era a formação do clero, certo? Então, eles criaram esses seminários para controlar de melhor a formação das pessoas que iriam fazer parte do clero. Eles também fizeram a reafirmação do culto à Virgem Maria e dos santos, que era uma coisa criticada pelos protestantes. Eles disseram que iam continuar fazendo o culto à Virgem Maria e aos santos. Eles também reafirmaram que eles acreditam na existência do purgatório, algo que também foi criticado pelos protestantes. Eles fizeram a reafirmação do dogma de transubstanciação, que está ligado ao corpo e sangue de Jesus, onde o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. E eles também fizeram
Reforçar o poder do Papa dentro da Igreja Católica. O Papa foi alvo de muitas críticas pelos protestantes. Queriam que o Papa não fosse o líder de toda a Igreja, e durante o Concílio do Trento, a Igreja afirmou e disse que o Papa continuaria sendo o líder da Igreja Católica, certo? Aqui uma imagem que representa o Concílio do Trento. Outra atitude da Igreja Católica foi fazer o Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição, certo? Que foi um tribunal religioso onde eles perseguiam e condenavam opositores, eles torturavam, eles matavam, tinha uma censura enorme de novas ideias, não poderia ser divulgado nenhuma ideia contrária aos ensinamentos da Igreja Católica. Quem sofreu bastante com isso foi Galileu Galilei, que ele foi considerado herege, ele foi condenado à morte, porém Por que ele foi condenado à morte? Porque ele estava discipulando, ele estava mostrando a sua teoria que a Terra girava em torno do Sol. Isso ia contra os pensamentos da Igreja Católica daquele período, que dizia que a Terra era plana. Então ele foi considerado herege, foi condenado à morte, porém, para ele fugir dessa morte, ele negou que estava fazendo tudo isso. Também foi criado no Tribunal do Santo Ofício o Index, onde era uma lista de livros que era proibido que os católicos lessem, porque iam contra os ensinamentos da Igreja. Os livros de Newton, de Maquiavel, que eram cientistas, foram proibidos, entre vários outros. O Index era sempre atualizado no decorrer que novas obras iam surgindo, e ele só foi extinto 4 séculos depois, no ano de 1966. Aqui uma imagem que representa o Tribunal do Santo Ofício. Aqui, ó, que também representa o Index, eles queimando os livros, certo? Teve outro ponto que acabou não ficando nesse slide, mas também foi criado nesse período, a Companhia de Jesus. Não está no slide, mas eu vou falar, certo? A Companhia de Jesus, ela foi autorizada pelo Papa Paulo III, onde foi um movimento dos jesuítas, onde tinha o maior intuito de espalhar os pensamentos católicos, espalhar os pensamentos de Jesus, espalhar a doutrina católica pelo mundo. Isso foi a Companhia de Jesus, formada por jesuítas, e tinha o intuito de espalhar o pensamento católico, espalhar os ideais católicos, os ensinamentos pelo mundo, certo? A Companhia de Jesus criou ainda mais força durante o período das grandes navegações. Vamos ver mais na frente. Quais foram as consequências da Contra-Reforma? O que é que a Contra-Reforma trouxe de novo? Porque a gente viu que no começo que a Contra-Reforma tinha o objetivo de diminuir os impactos do protestantismo dentro da sociedade europeia. E no final ele conseguiu reduzir esses avanços do protestantismo, e principalmente na Itália, na Espanha e Portugal. Foram os 3 países que a Igreja Católica conseguiu restabelecer sua força, conseguiu restabelecer sua influência. Esses foram os 3 principais países. Mas no restante da Europa ela também conseguiu se restabelecer bem. Porém, nesses 3 países ela conseguiu ainda melhor. Os 2 últimos, a Espanha e Portugal, foram os principais responsáveis e tiveram muita participação nas grandes navegações, que foi o período que a Europa saiu em navegação em busca de novos territórios. E como a Espanha e Portugal estavam ali com a Igreja Católica fortemente estabelecida por conta da Contra-Reforma, o que é que aconteceu? Os jesuítas, que estavam ligados à Companhia de Jesus, que eles eram missionários da Igreja Católica, eles espalhavam o pensamento católico, os ensinamentos católicos. Como a Espanha e Portugal estavam participando das grandes navegações com muita força e tinha a influência da Igreja Católica restabelecida, os jesuítas acompanharam os navegadores nesse período de descoberta de novos lugares, novos continentes,
e usaram a grande navegação para aumentar o número de fiéis da Igreja Católica. Eles ensinavam aos nativos, das novas terras conquistadas os ensinamentos cristãos. Eles, querendo ou não, eram obrigados. Isso fez com que aumentasse ainda mais a força e influência da Igreja Católica nos países que estavam sendo descobertos. Quem sofreu isso, essa parte da forte influência dos jesuítas, fomos até mesmo nós, o Brasil, porque o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. E nesse período, os jesuítas vinham e ensinavam os ensinamentos cristãos para os índios, certo? Que eram obrigados a deixarem de seguir tudo que eles seguiam antes, os seus deuses, os seus costumes, e começarem a seguir os ensinamentos cristãos e os costumes europeus, certo? Agora, um exercício de fixação. O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era enfrentar o avanço das ideias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Entre essas decisões, a de favorecer a interpretação individual da Bíblia, isso daí é um dos pontos da Reforma Protestante. Adotar uma atitude mais liberal com relação aos livros, eles criaram um index, uma lista de livros proibidos. Criar uma comissão com o intuito de melhorar o relacionamento com os povos não cristãos. Eles não pensaram, a única coisa que eles fizeram com os povos não cristãos foi perseguir, torturar e matar. Estabelecer a corporação para o Sacro Colégio, pois dessa forma todas as nações cristãs estariam aí representadas. Estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. A resposta correta aí é o item E. Eles estimularam bastante essa parte dos ensinamentos religiosos, principalmente os jesuítas, certo? Essa proliferação, esse ensinamento dos pensamentos cristãos, principalmente nas terras novas conquistadas. Então a resposta é o item E. Outro exercício de fixação. Foram elementos da Reforma Católica no século XVI a tradução da Bíblia para diversas línguas nacionais, a afirmação da doutrina de predestinação, a condenação das indulgências como instrumento para a salvação e a manutenção do celibato dos clérigos. Então, quais foram os elementos da Reforma Católica? A gente não está falando da Reforma Protestante. Quais foram as mudanças que a Igreja Católica se propôs a fazer para mudar e aumentar um pouco sua influência que estava se reduzindo? A tradução da Bíblia, em nenhum momento a gente falou sobre isso, por isso que eu pulei logo para o item B. A afirmação da doutrina de predestinação, a condenação das indulgências como instrumento para a salvação e a manutenção do celibato para os clérigos. Até aí tudo certo. Vamos ver se tem algum item aí que possa bater de frente com esse. A manutenção do latim como língua litúrgica, a reafirmação do livre-arbítrio e a eliminação do batismo. Não, até hoje o batismo é um sacramento. A tradução da Bíblia, a gente não falou essa parte, certo? A manutenção do latim como língua litúrgica, o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício e a criação da Companhia de Jesus. Então, a resposta aí também é o item certo, ele continua o latim sendo a língua litúrgica, o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício e a criação da Companhia de Jesus. Essa foi nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida podem me procurar, lembrem de assistir os outros vídeos, porque esse aqui é uma continuação, vocês precisam assistir todos os vídeos para poder entender por um todo. Qualquer dúvida eu estou disponível, certo? E se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenosPassos.com.br, o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Lembrem de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para acompanharem as agendas digitais. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.